Eu acredito que a sua habilidade de criar acordes e progressões harmônicas é uma habilidade muito importante para a gente se ter como produtor musical, beatmaker, sample maker. É o que te torna mais músico, a sua capacidade de pegar seja qualquer plugin, seja qualquer pianinho e transmitir uma emoção, um sentimento, por mais podre que seja o timbre, é uma habilidade muito importante de se ter. Eu sou o Igor Ioso e essas são 10 progressões harmônicas para 10 emoções ou sentimentos diferentes utilizando plugins lixo. É claro que timbre importa, dinâmica importa, a qualidade do acorde importa, o instrumento musical que você está utilizando importa, só que dessa vez eu quero utilizar um plugin relativamente simples para a gente conseguir transmitir essa mensagem. Eu escolhi esses 10 sentimentos: felicidade, tristeza, raiva, orgulho, amor, ansiedade, esperança, melancolia e calma, para a gente conseguir, através de progressões harmônicas de distância, de um acorde para outro, de uma nota para outra, passar essa mensagem, passar esse sentimento. Normalmente a gente associa felicidade com acordes e escalas maiores, e realmente não está errado. Vamos escolher uma escala maior aqui. Só que vamos parar para pensar. Toda escala tem 7 notas. Dessas 7 notas a gente pode fazer um acorde que representam graus no campo harmônico: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. E se a gente parar para pensar, dessas 7 notas, desses 7 acordes que a gente pode fazer no campo harmônico, só 3 deles são maiores de fato. Então a maioria dos acordes são menores ou diminuto. E um acorde diminuto ele é menor 2 vezes, porque ele é composto de 2 intervalos menores. Então por que uma escala maior ela é dita como feliz? Dessas 7 posições do campo harmônico, existem 3 que são muito importantes, que é o primeiro grau, que é a tônica, que é que seta o clima do acorde, que é o repouso, o quarto grau, que é a subdominante, e o quinto grau, que é a dominante. Então o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, eles são maiores numa escala maior. E isso que torna ela tão feliz, porque as outras notas elas servem para dar movimento, para levar a gente a outros lugares. Então na hora de compor algo bem feliz, pensa essa música felizinha como aquelas músicas de iniciante que a gente toca quando a gente está aprendendo a tocar piano, a tocar teclado. Se liga, vamos começar pelo primeiro grau. O primeiro grau ele é maior, conforme eu falei para vocês. Então seguido do quarto grau. Depois do quinto. Vocês vão perceber aqui que eu quero trabalhar bastante o último acorde. A gente tem diversas opções. A gente pode repetir o primeiro grau. A gente pode repetir o quarto grau, que é o movimento mais comum. A gente pode repetir o quinto grau. A gente pode transformar esse quinto grau em menor. A gente pode usar os outros acordes também, porém o segundo grau de uma escala maior ele vai ser menor, o sexto grau ele vai ser menor, o terceiro grau vai ser menor e o sétimo grau ele vai ser diminuto. Então vocês verem que a gente tem 4 acordes menores, tirando o diminuto, e apenas 3 maiores. Então qualquer outro acorde que a gente colocar aqui vai dar um final triste para a nossa melodia. E a gente pode inverter as ordens, a gente pode começar pelo quinto grau. Mesmo que a gente tenha um acorde que vai para baixo, ele ainda dá um final alegre pra gente. Vamos para o nosso segundo sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza está bastante relacionado com a nossa escala menor. Vamos fazer algo decrescente utilizando acordes maiores e mesmo assim conseguindo um tom de tristeza. Vamos setar o clima com acorde menor. Nosso primeiro grau, o nosso ponto de repouso. Se a gente descer para o sétimo grau maior, olha que interessante, que vai ficar triste. Por 2 motivos, porque a gente já setou o clima com o primeiro grau menor e porque a gente está descendo. Depois disso, o que o seu ouvido pede? A gente desce mais uma vez. O sexto grau ele é também maior. Depois disso, o que o seu ouvido pede?
A gente pode subir de novo pro sétimo. A gente pode descer pro quinto. A gente pode apenas subir essa terça aqui. Que é o meu preferido, por sinal. A gente pode colocar um quarto grau. Se a gente colocar um ADD2, que a gente adiciona a segunda, fica um timbre muito bom. Olha essa tensão que dá. E é sempre interessante a gente deixar as teclas mais próximas possíveis. Ou para o pianista tocar aberto assim, ou para ele movimentar os dedos o mínimo possível. Cara, eu gosto muito dessa progressão. E mesmo se a gente só mudar o último acorde, isso já conta como uma progressão diferente. Meu, se juntar todas essas progressões, eu acredito que já deu um número próximo a 10. Se juntar as felizes e as tristes. E vocês podem sempre inverter as posições no campo harmônico. Não precisa começar com o primeiro. Pode começar com o sétimo. Não tem problema. Vai começar mais feliz? Vai começar mais feliz. Mas ela vai puxar pra tristeza. E o mais legal de fazer essas mudanças é que desbloqueia frases melódicas diferentes pra gente fazer em diferentes partes da música. Isso é muito mais raro de acontecer no rap, no hip hop, no trap, mas acontece muito da gente ter uma intro com uma certa progressão, um verso com outra progressão e o refrão com uma outra progressão pra gente atingir melodicamente outros pontos da escala, pra gente cantar de formas diferentes. Isso traz um enriquecimento muito grande pra música. Só usando as notas da própria escala de ordem diferentes já desbloqueia possibilidades melódicas diferentes. Dito isso, vamos pra raiva. Eu acredito que a raiva está associada também ao timbre e ao semitom. Então, se a gente usar uma progressão que tem apenas alguns semitons diferentes, a gente já vai conseguir essa raiva, essa tensão. Então, a gente vai usar um acorde sus2. O que é o acorde sus2? Esse aqui é um acorde menor normal. Esse aqui é o segundo grau da escala. Então, ele está um acorde suspenso com a segunda. Vamos utilizar esse mesmo acorde agora, o sus4. Aqui a gente vai pro acorde normal. E aqui a gente pode fazer diversas opções de novo. A gente pode copiar os dois. A gente pode colocar o quinto grau dominante. Maior. E sempre deixem as teclas mais próximas possíveis. E a gente pode colocar o sexto grau também. Que a gente vai colocar um acorde maior na jogada para dar uma raiva, mas com uma esperança no final. Meu, fica muito legal também. Você não precisa fazer a música inteira com essa mesma progressão. Você pode ir mudando o final para dar resultados diferentes, emoções diferentes, levar a música a outros lugares. Eu acho que falta muito isso no rap e no hip hop. Eu acredito que é pela falta de teoria musical do pessoal. Não tem nada de errado de fazer música sem teoria. A gente consegue fazer tudo de ouvido. Só que quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente consegue ser assertivo no sentimento que a gente quer trazer, entendeu? E a gente poder reproduzir isso em outras músicas. A gente ganha velocidade na hora de produzir, a gente ganha versatilidade, a gente consegue entender melhor o que o artista ele quer trazer para a música e a gente consegue trazer movimento. Olha o quanto de coisa positiva a gente traz. Acho que de raiva é isso, vamos seguir para o nosso próximo sentimento ou emoção.
Então vamos pensar num sentimento de nostalgia, algo nostálgico, algo não necessariamente antigo, mas que traz esse sentimento. Vamos utilizar graus do campo harmônico que a gente não utilizou ainda. Vamos começar pelo primeiro grau novamente. Vamos mudar aqui para uma escala maior agora. Vamos começar pelo primeiro grau novamente. Vamos utilizar o terceiro grau que a gente não usou ainda. Agora a gente desce para o segundo grau, que também é menor. A gente sobe para o quarto grau. E aqui vamos dividir para o quinto. Cara, isso me lembra muito, sabe o quê? Harvest Moon. Eu não sei se você jogou isso no Play 1 ou Stardew Valley. Eu acho que essa relação do primeiro grau maior com o terceiro grau menor que traz esse sentimento pra mim. E depois esse turnaround, essa viradinha, me traz um negócio meio Beatles, talvez, eu não sei dizer. E a gente pode inverter as coisas também. A gente pode começar aqui pelo sexto grau, que ele é menor. Então vamos pro nosso próximo sentimento. Vamos utilizar agora uma escala menor. Eu vou começar no primeiro grau também. Você não necessariamente tem que começar no primeiro grau em tudo. O interessante do primeiro grau é que ele seta o tom. Já é a tônica, já é o descanso, sabe? Então ele já passa a vibe inicial da escala. Seguido pelo sexto grau. Seguido pelo quarto grau. Seguido pelo terceiro grau. Agora eu selecionei a terça de todos os acordes e vou colocar uma oitava para cima. Essa é uma progressão bastante utilizada para a gente transmitir um heroísmo. E a gente pode também inverter aqui as posições. Vamos colocar aqui um quinto grau. Inverter. Colocar esse terceiro grau aqui. E fechar com o sexto. E uma outra progressão bastante utilizada para trazer esse sentimento de heroísmo, de grandeza, de orgulho, a gente vai utilizar um outro modo grego. Para falar a verdade, a gente está sempre utilizando o modo grego, porque a escala maior é o primeiro modo grego e a escala menor é o modo eólio, que ele é o sexto modo grego. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o quarto modo grego, que é o modo lídio. A gente pode achar ele aqui. Mais para frente eu vou fazer um vídeo abordando só modos gregos e a sonoridade de cada um. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas nesse caso a gente consegue encontrar o modo lídio aqui. Vamos começar pelo sexto grau, seguido pelo sétimo grau, seguido pelo primeiro grau. Aqui a gente pode fazer bastante coisa, como colocar o terceiro. A gente pode repetir o sétimo. Vamos voltar aqui para uma escala menor. Uma progressão romântica, uma progressão de amor, a gente tem diversas formas de fazer ela. A gente pode fazer com a progressão que eu já fiz aqui no canal. A gente pode começar pelo primeiro grau, seguido pelo quinto grau. Vamos achar a secundária dominante. Seguido pelo quarto grau. Essa é uma progressão bastante utilizada em R&B. Primeiro grau, secundária dominante, quinto grau e quarto grau. Hoje a gente também pode vir numa escala maior. Começar pelo sexto grau, seguido pelo segundo grau menor, seguido pelo quinto grau, o que o ouvido de vocês pede? O primeiro grau agora?
bem jazzístico, né? A gente vai voltar nessa progressão um pouco mais pra frente. Ou a gente pode colocar o sexto grau também. Será que se a gente transformar ele maior? Eu tô testando aqui junto com vocês. Ficou bonito, vai. Antes eu ia sugerir o terceiro grau, que também funciona. Meu, quando você tem essa noção de teoria, de o que talvez funcione e o que talvez não, é muito interessante experimentar. E você tem que experimentar para saber se funciona ou não, qual que é a sonoridade, brincar com as oitavas, tacar para cima, tacar para baixo, inversões. Fica muito bonito também a gente usar o terceiro grau. Então você viu, a gente pode usar o 6, 2, 5, 1. Ou pode ser o 6, 2, 5, 6, empréstimo modal, subindo a terça. Ou pode ser o 6, 2, 5, 3. Meu, olha o quanto de progressões. Aqui, só aqui foi 4. Vamos para o nosso próximo sentimento, que é o de ansiedade. Meu, ansiedade é uma coisa difícil de dizer, de transferir, mas ao meu ver, eu imagino que se a gente não utilizar o acorde da tônica, o primeiro grau, a gente consegue esse sentimento de ansiedade porque a gente nunca volta pra casa, sabe? Aqui na minha colinha, eu tenho a minha colinha rosinha que combina com o meu boné, ó, se liga. Então vamos lá, vamos começar no 7, 4, já vou inverter. Um 2 diminuto ou meio diminuto, será, hein? Vou colocar ele. Vamos colocar ele meio diminuto. Vamos inverter. E 5, dominante. Vamos fazer umas inversões, né? Porque vamos tentar tirar essa nota daqui. Dá uma sensação de não resolução do nosso caminho, da nossa progressão. E eu acho que isso está associado à ansiedade da música, porque ela não tem um fim. O nosso ponto de descanso se torna a dominante, que é a segunda posição mais importante do nosso campo harmônico. Beleza, esperança. Meu, esperança é difícil, porque eu sinto que ela é bem próxima da progressão de orgulho. Então, vamos fazer uma variação dela sem utilizar aquele terceiro grau. Vamos utilizar uma progressão que é bastante utilizada na música pop no geral, em rock também. Vamos usar um campo harmônico menor também, começando do sexto grau, seguido do quarto grau, pulando para o quinto grau. Eu sempre gosto de utilizar o quinto grau, que a gente pode sempre subir a terça. E agora, o primeiro grau. Uma das mais utilizadas aí do mundo, eu acho que só perde pro 251, e ela pede que vai crescendo, que dá uma esperança, que você imagina meio que o drop da música, que ela vai crescendo em algum momento. É uma progressão que eu acredito que gera essa esperança. Seguindo para uma próxima progressão, que é a da melancolia. Meu, melancolia, a gente também vai estar numa escala menor, e vamos começar pelo segundo grau. Meio diminuto. Se a gente utilizar só isso aqui, ele é diminuto, seguido pelo quinto grau. Depois o terceiro. Seguido pelo sexto grau. E a gente sempre pode subir a terça aqui do quinto grau e transformar ele em um acorde dominante.
Sim, ficar bem melancólico. Então vamos pro nosso último sentimento, que agora é o de calma. Bom, muito associado ao lo-fi, ao jazz, às vezes até o R&B, a gente vai usar a progressão harmônica mais utilizada do mundo inteiro, que é o 2-5-1. O 2-5-1, normalmente, ele é feito em uma escala maior. Normalmente, na escala maior, a gente tem mais liberdade de pegar notas emprestadas da escala menor, mesmo a gente estando em maior. Então, a gente consegue uma variação harmônica muito mais interessante. Vamos começar pelo segundo grau. Ele é menor. Seguido pelo quinto grau, primeiro grau. E por último, a gente faz um movimento que, em vez de ser um primeiro grau com sétima, a gente termina com primeiro grau com sexta. Aqui no final a gente pode pegar o sexto grau da escala menor. E o sexto grau da escala menor, ele é maior. A gente pode utilizar a sub 5 do trítono, que fica um semitom acima, fazendo essa passagem cromática. Cromática é quando é uma nota seguida da outra, e você pode meio que ignorar a escala. Bom, galera, e esse foi o vídeo. Foram todas essas progressões que eu trouxe para vocês. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e assistir mais um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. É nóis, tamo junto.